Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, irmãs. Eu venho aqui no grupo contar para vocês um pouco da restauração do meu casamento e venho glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Para Ele toda a honra e toda a glória, para sempre. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder para o áudio não ficar muito grande. E eu espero que com esse meu testemunho venha fortalecer cada irmã que está passando pelo deserto, que está sendo moldada e dizer para vocês não desistir, porque o Deus que a gente segue é um Deus de milagres, é o Deus do impossível. Acredite neles, irmã. Acredite em Deus, se apegue nele com todas as suas forças, que vai dar tudo certo. Então, eu sou casada há 8 anos, o meu nome é Nayara, o nome do meu esposo é Janielson. A gente temos duas filhas, uma de 7 e uma de 2 anos. E aí, eu não era evangélica, eu era católica. Nasci e me criei nessa religião católica e, para ser bem sincera para vocês, não frequentava muito a igreja, não tinha interesse muito em conhecer a palavra de Deus. Não posso mentir, né? Que Deus sabe de tudo. Então não tinha esse interesse, irmãs. E aí foi aí onde surgiu muitas brechas, onde a gente não vigiou. E aí quando aconteceu, foi de repente, eu não estava sabendo, eu não entendia nada, mas aí Deus sempre tem propósito na vida da gente. Ele sempre coloca pessoas para nos ajudar. E aí a gente conhece pessoas e Deus já tem um propósito para aquela pessoa, para estar ajudando a gente. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Então, eu e meu esposo, a gente tivemos uma briga muito feia. E aí eu falei coisas que não deveria ter falado. Ele me magoou. E aí eu sei que na hora da raiva, irmãs, eu peguei e disse para ele ir embora. E aí ele olhou para mim e disse: "Você tem certeza disso?" E eu falei: "Sim, tenho. Pode ir para casa da sua mãe." E aí eu lembro que nesse dia ele fazia faculdade. E aí ele foi para a faculdade, certo? E aí eu pensei que ia ser como todas as outras vezes que a gente brigava e ele ia voltar. Só que não. Quando deu 9 horas da noite, nada dele chegar. E aí eu liguei para ele. E aí ele falou que não ia vir para casa, porque eu disse para ele ir embora e ele não iria mais voltar. E eu não acreditei. Comecei a rir e disse: "Não, tu tá de brincadeira." E ele não veio. Ele não veio. E para dizer que ele não veio, ele só veio porque ele veio colocar o carro para dentro da garagem e pronto. E aí, assim que ele chegou na porta de casa, que eu abri a porta, eu não estava mais reconhecendo meu marido. Não era ele. E eu não tinha nem noção do que eu estava enfrentando, certo? A noção que eu tinha era de que era simplesmente uma briga, como todas as outras, e pronto. Só que não. Só que aí ele estava muito diferente, a fisionomia dele mudou, o semblante dele não era ele. E aí começou a minha luta. E aí foi se passando os dias e ele foi para casa da mãe dele e eu sei que ele disse que não dava mais certo, que não queria fazer eu sofrer, eh, que não dava mais e pronto. E aí eu só insistindo e chorava e detalhe, não, eu não
pensava em Deus, certo? Não lembrava que existia um Deus, não. E aí o que aconteceu? Fui tentar resolver as coisas da minha maneira, aonde eu digo que o inimigo, ele é muito sujo. Ele é sujo, irmãs. Vigie, vigie, orem, joelho no chão. E aí o que foi que aconteceu? Nesse meio termo de tudo isso, dessa confusão toda, apareceu uma prima minha, onde essa minha prima eu contava tudo a ela, e aí eu contei o que tinha acontecido, e aí ela me disse, a gente tem que ir numa mulher. Eu disse, que mulher? Ela disse, não, a gente tem que ir porque essa mulher vai te ajudar. E aí foi que aconteceu, irmã. Quando eu cheguei lá, essa mulher era uma cigana. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu nunca gostei dessas coisas. E aí eu vou ser bem breve sobre isso aí, porque eu creio que isso aí não tem nada a agregar. E aí eu fui, essa mulher falou um monte de coisa e tal. E aí eu saí dali, toda tristonha, e as coisas só pioravam cada vez mais. Aí eu fiz a faculdade e durante o período da faculdade eu conheci uma grande amiga que eu falo que ela para mim é uma irmã. E aí conversando com ela o que estava acontecendo na minha vida, ela falou para mim de Jesus, que eu tinha que buscar ele, que eu tinha que entregar a minha vida a ele. E aí me perguntou como é que estava a minha vida espiritual, se eu estava indo para a igreja, o que estava acontecendo, e eu falava que não. E aí ela foi me falar que o que eu estava passando era uma batalha espiritual. E eu não entendia nada. E aí eu peguei, fui no celular, pesquisei, e aí quando eu pesquisei batalha espiritual, apareceu vários canais de restauração, como também apareceu o que era batalha espiritual, o que é que eu estava enfrentando. E aí eu costumo dizer, eu digo até a ela que ela foi aquela velhinha do quarto de guerra. Gente, aquele filme é basicamente a minha história. Foi igualzinho. Lógico que tem algumas diferenças, mas é muito parecido. E essa minha amiga, ela me ajudou muito. Deus colocou ela na minha vida e ele já tinha um propósito com ela para me ajudar nessa batalha, gente. Foi luta, foi choro, foi só eu e Deus, só eu e Deus. E aí eu comecei a me posicionar, eu nunca fiz um jejum, busquei saber qual era a importância do jejum, comecei a jejuar, comecei a entregar meu esposo a Deus, a minha vida, e aí foi aonde eu percebi porque de tudo isso estava acontecendo. Foi aí que eu comecei a perceber quem era a Nayara de verdade. Era a mulher rixosa, uma mulher chata, briguenta, que não tinha paciência com nada, uma mulher que não sabia edificar a casa, era uma mulher tula. Irmãs, eu quero pedir para vocês terem cuidado, para vocês vigiar, irmãs, porque é muito importante a gente vigiar para a gente não poder estar tropeçando, né? E aí foi onde eu comecei a agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo. E eu sei que cada vez mais ele estava mais distante, mal estava vindo ver as meninas. E aí eu nem sabia e eu apliquei o deixar aí. Porque ele queria estar vindo aqui e, tipo, ele queria vir, mas não queria ficar. Aí chegou uma hora que eu disse, olha, não dá certo assim,
vá para casa da sua mãe, fique lá, vamos manter o contato, só sobrar menino e ponto. Pronto. Depois de sair, eu depois vim ver que eu tinha aplicado deixar ir. E, irmãs, funciona, viu? Se vocês têm que aprender a deixar ir. É difícil, é doloroso, mas é importante. É importante, irmãs. E aí eu vou resumir o máximo que eu puder, porque já está ultrapassando aqui. E aí eu sei que com esse deixar aí, comecei a me posicionar. E aí a minha amiga orando lá em São Paulo, que ela é de São Paulo, eu sou aqui de Juazeiro do Norte, Ceará. E eu aqui orando, orando, guerreando, guerreando. E aí foi descoberto que ele tinha um OM. E aí eu tive que agir como eu estava aprendendo. Não brigava, não ia atrás, não queria saber quem era. E sempre ele dizia que não tinha ninguém. E aí minha amiga foi para o culto na igreja dela. Quando ela chegou no domingo, ela falou comigo e disse: Agna, eu orei ao Senhor e o Senhor me revelou que essa semana será a semana da descoberta. Tudo vai ser descoberto. E aí então eu surtei, não estava entendendo nada direito, mas aí foi se passando os dias e aí foi descoberto mesmo. O Senhor foi me mostrando essa OM e só que eu já estava percebendo a transformação nele. Só que eu não poderia estragar tudo, não poderia cobrar, tinha que me aquietar, tinha que descansar no Senhor. Eu tinha que deixar o Senhor agir e fazer. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Não tinha. Então deixei tudo nas mãos do Senhor. Eu coloquei minha vida nas mãos do Senhor. Eu coloquei a vida do meu esposo na mão do Senhor. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, Deus começou a agir de uma forma tremenda, tremenda. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu não me canso de dizer isso. Eu não me canso. E aí, eu sei que numa quarta-feira, meu esposo veio, ficou aqui e foi embora. E aí ele estava na casa da OM. E aí quando foi na quinta-feira, ele voltou com um semblante totalmente diferente. Parecia que era uma pessoa arrependida de tudo que fez, de tudo. Como se a máscara tivesse sido arrancada. Como se ele tivesse realmente percebendo tudo que ele estava fazendo. E aí uma coisa em mim ficou me pedindo para perguntar a ele se ele tinha se relacionado com alguém, porque até então ele não sabia que eu sabia. E aí eu disse: não, não vou perguntar, isso não é de Deus. E aí eu me ajoelhei, orei, orei, orei. E disse: Senhor, eu tenho que perguntar. Eu pergunto ou não pergunto? E à mesma hora, algo em mim dizendo: pergunte. E aí eu fui, cheguei nele, conversei com cuidado. E nada de briga, mas a gente tem que sempre tentar conversar de boa para evitar ao máximo briga. E aí eu sei que eu conversei com ele e perguntei se ele tinha se envolvido com alguém durante esse mês. Foi porque o meu deserto ele durou 2 meses. E aí ele falou que tinha sim se relacionado com uma pessoa também. Eu não quis saber quem era. Se fosse antes, eu ficava, quem é? Eu quero saber, coisa e tal. Ia fuçar as redes sociais dessa pessoa. Mas graças a Deus, não quis saber, não tive interesse. E aí ele confessou com a boca dele que tinha, que não sabia o que estava fazendo, mas que eu não me preocupasse porque não tinha mais nada com ela.
E aí a gente se deu mais uma chance, permitiu. Deus trouxe ele de volta pro lar dele. Detalhes, viu, irmã, que quando eu comecei a frequentar a igreja, é, ele dizia para mim que a gente não ia dar certo, porque eu estava seguindo um caminho diferente do dele, porque também ele era católico, certo? E aí, quando eu comecei a frequentar a igreja, ele dizia isso, e eu só nos meus pensamentos dizia: ai, você não tem noção da transformação que Deus vai fazer na tua vida. E aí, eu sei que eu continuei indo para a igreja, ele não ia, ele ficava indo para a católica e eu ia para a evangélica. E aí eu fiz um propósito, que foi até o propósito do canal do irmão Walter, que foi: por essa causa eu me ponho de joelho, foi durante 21 dias nesse propósito. E aí, nesse propósito, eu pedi ao Espírito Santo que incomodasse ele a querer ir para a igreja, né? Fiz esse propósito, irmãs. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu creio que uma semana antes de eu terminar esse propósito, ele foi me buscar na igreja, foi num domingo. E aí ele disse: quando for domingo eu vou vir para a igreja. Eu olhei assim e disse: não tive nem reação. Eu disse: você vem? Ele disse: sim, eu vou vir. Domingo eu venho. Eu digo: pois tá bom. E aí eu fui agradecendo a Deus, agradecendo por ele ser tão bom, por ele sempre estar do nosso lado. Deus, ele nunca desiste da gente. Pelo contrário, eu que não conhecia esse Deus, eu não sabia o tão grande que era esse Deus. E aí sempre teve aquele ditado que eu sempre carrego comigo, que é: se você não vem no amor, você vem na dor. Então eu fui na dor, mas eu creio que esse deserto que eu passei foi justamente para eu ser restaurada. Eu precisava, eu precisava passar por tudo isso, e eu sou grata a Deus por eu ter passado por tudo isso, por eu rever a Nayara antiga. Hoje eu sou uma nova Nayara, graças a Deus, graças a Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele e a mais ninguém. Então, irmã, assim, eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas assim, teve muitas outras coisas. Se alguma irmã quiser falar comigo no PV, pode falar, me perguntar, que eu vou estar ajudando também. E foi luta, mas a vitória veio grande. Eu só tenho a agradecer a Deus. Hoje a gente estamos muito bem, para honra e glória do Senhor. A minha família foi salva. A minha casa hoje é outro lar. Ela reina paz. A gente nunca mais brigamos, graças a Deus, nunca mais. Sempre a gente tenta conversar quando um tá um pouco alterado, porque, irmãs, eu vou contar uma coisa para vocês: vigia, viu? Porque quando o marido volta, aí é que a gente tem que orar mais e mais e mais e mais, para estar forte, para estar fortalecido em Deus, em Jesus, viu? E aí eu sei que a gente estamos indo para a igreja, as nossas filhas, ele está sendo bênção. A gente participa do culto de libertação nas quintas, e um culto desse ele falou que sentiu que Deus falou com ele que ele não quer mais tá no vício da bebida. Hoje ele não bebe mais, graças a Deus. E durante um culto da Santa Ceia, eu quero também compartilhar isso com as irmãs. A pastora chamou ele, conversou com ele e falou para ele que Deus mandou dizer para ele
que ele iria arrastar multidões, que ele ia pregar o Evangelho de Deus, de Jesus, que a nossa família quase tinha sido destruída, mas Deus recuperou ela. Então, eu não tenho mais nada a pedir a Deus, eu só tenho a agradecer, porque Deus é fiel, Deus é fiel e Ele está com a gente em todos os momentos. Basta a gente realmente buscar Ele de coração e com sinceridade. E aí Deus age, Deus opera na vida da gente. Então, irmãs, que vocês venham a se posicionar, venham buscar sempre o Senhor, porque Ele é fiel. Esse foi o meu testemunho. Teve muitas outras coisas, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude para não ficar muito grande. E eu tô vendo aqui que já tá enorme, mas que Ele venha fortalecer cada uma de vocês e que as irmãs fiquem na paz do Senhor Jesus.